Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie assumindo novamente o Instagram da Debra Brasil para a gente começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o Debra Talks vai conversar sobre o uso racional dos antibióticos. Esse é um tema que já foi bastante pedido, né, para a gente conversar um pouco aqui no Debra Talks. Então hoje a gente vai desbravar esse tema. Antes de a gente começar, esperando o nosso convidado entrar, vou dar aquelas informações habituais. Bom, o episódio de hoje ele vai ficar gravado, então para quem não puder assistir ao vivo ele todo, não tem problema, ele fica gravado no IGTV da Debra. Ele também vai para o canal do YouTube da Debra, então para você que não conhece o canal do YouTube, entra lá no canal, se inscreve, ativa os sininhos das notificações, curte e comenta os vídeos, tá bom? Todos os episódios do Debra Talks estão lá no YouTube, assim como alguns vídeos extras. São 3 minisséries: cuidados odontológicos, kit borboletinha e atividade física em EB, que são exclusivos do YouTube. E se você não quer ver pelo IGTV, se não quer ver pelo YouTube, não tem problema. Entra no site da Debra Brasil e assiste também os episódios pelo site, tá bom? O importante é você assistir todo esse conteúdo que é voltado aí para a comunidade EB e também para as doenças raras. O nosso convidado de hoje já entrou. Vamos convidar ele aqui para participar. Só um pouquinho. Esse horário, gente, tem tanta gente na internet que a internet fica meio congestionada. Vamos lá. Jandrei, se você estiver aqui, eu sei que você já tá, pede para participar ao vivo, porque eu não tô conseguindo convidar você. Não tá deixando. Não pode participar. Não tá deixando participar. Vê se sua internet tá boa, Jandrei. Nosso convidado é o Jandrei, Dr. Jandrei Marcos. A gente vai conversar hoje sobre esse uso racional dos antibióticos. Tô só esperando aqui eu conseguir convidar ele. É que tá dando que você não pode participar. Vê se sua internet tá no Wi-Fi ou alguma coisa assim. Às vezes é a conexão. Qualidade ruim. Gente, a qualidade tava ruim da internet, tá bom? Agora, a Priscila já colocou aqui, hoje é dia da educação infantil. Parabéns a todos os educadores, mamães, papais e principalmente as crianças. É mesmo, Priscila, porque agora a gente é professor. Ei, Andrei, tudo Boa bom? noite. Boa noite. Abaixa só um pouquinho o seu celular. Uhum. Tá ótimo. Se você abaixar só mais um pouquinho para enquadrar seu rosto, fica melhor. Assim tá bom? Não, abaixa. Abaixa. Isso. Agora ficou bom. Agora ficou Então tá. bom. Ah, voltou a subir. É a posição do seu celular. Tá. Não, é que na verdade eu ia colocar na câmera do computador, mas no computador ele não tá Não, deixando. gente, não entra. Não entra na educação. Não entra Uhum. ao vivo só pelo celular mesmo, Jandrei. Tá ok. Apoiar ele aí em algum lugar, que aí a Não, gente tranquilo. tá tranquilo. Uhum. Tá bom. Então a gente está esperando as pessoas entrarem. Primeiro eu queria agradecer em nome da equipe da Debra, tá bom? Você ter aceitado o convite para vir conversar sobre esse tema um pouquinho espinhoso, né, Jandrei? Com certeza. É um tema que sempre gera muita dúvida nos profissionais, né? Aham. Os especialistas, até para a própria comunidade, pessoas, para os leigos, sempre gera muita dúvida. O uso do antibiótico sempre foi antes, né? Era super fácil de comprar e adquirir. Aham. Bastante tempo para cá, o uso ele é Controlado. controlado, né? Então, eu acho que o bate-papo hoje vai ser bem legal. A Janine está aqui. Ai, meu amigo querido, seja bem-vindo a mais um trabalho da Debra. Como sempre, você está sempre disponível. Sempre que possível eu tento estar disponível, sim. Sim, isso é ótimo. Andrei,
A gente vai começar Hum, esse episódio do Debra Talks, então, e a gente sempre começa perguntando quem é o nosso convidado, então, quem é Jandrei Marcos e qual o envolvimento dele com epidermólise bolhosa. tá, então, assim, eu sou médico, pediatra, eu fiz infectologia pediátrica e dermatologia pediátrica pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho mestrado, tenho doutorado também, e eu tento, assim, tive contato, acho que a primeira vez com o Débora, quando eu tive um paciente aqui, que nasceu aqui em Palmas, na época, com epidermose bolhosa. Eu já conheci o trabalho da Janine, entrei em contato com ela, foi super prestativa, e desde então eu trabalho, na verdade, como voluntário pelo Débora na parte de consultoria. Né? Então, sempre quando tem alguma dúvida com relação ao uso de antibiótico, alguma coisa nesse sentido, eu acabo ajudando, né? Culturas que vêm, algumas vezes bem duvidosas com relação a qual antibiótico utilizar. E caso precise de alguma coisa com relação a texto, artigo, também eu tento ajudar a Janine sempre que for possível. Sim. Jandrei, abaixa um pouquinho a sua câmera de novo, porque agora a gente só tá vendo seu olhinho. Assim tá melhor, mais longe? Assim tá bom. Tá Assim ok, tá então. ótimo. É, então, você falou, você é pediatra de formação e aí você tem Aham, duas subespecializações, né? Que foi infectologia, para quem não sabe, é quem acaba acompanhando essa parte de infecção, de doenças infecto-contagiosas, e também dermatologia, que vai cuidar da pele. Então, assim, é o combo perfeito, né? aham. É uma ajuda enorme, né? É Porque uma daí eu tenho ajuda. um conhecimento bom, assim, com relação à parte de PL e a parte de infectologia, eu acabo casando bastante as duas subespecialidades que eu tenho daí, no sentido de ajudar o paciente mesmo. Jandrei, a gente começou falando que antigamente era fácil comprar antibiótico, né? A pessoa ia na farmácia, eu quero comprar um antibiótico oral, uma cefalexina, uma ciprofloxacina, qualquer antibiótico, e a pessoa conseguia comprar. De um tempo para cá, né, isso foi sendo controlado, né, adequadamente, Uhum. sabe, da importância desse controle, desse uso racional dos antibióticos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, assim, como é que foi essa transição e, principalmente, por que que isso aconteceu? Por que que as pessoas não podem simplesmente ir na farmácia comprar um antibiótico e começar a tomar? Tá, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o antibiótico tem um destino único, né, que é o tratamento de infecções por bactérias. E quando você tem a liberação de uso, que nem tem em vários países ainda, os pacientes em si, as pessoas quando ficam doentes, elas não conseguem separar quando que é uma infecção bacteriana de uma viral, e muitas vezes você acaba tendo um uso desenfreado do antibiótico. O que é o problema de você usar o antibiótico? As pessoas acham que assim, se eu usar o antibiótico, eu vou fazer resistência no meu corpo. O problema não é o seu corpo em si. O problema é que quando você usa o antibiótico, ele vai para algum lugar, ele não fica no teu corpo no final. Ele é excretado e muitas vezes ele é jogado fora inteiro. Né? Então isso vai para o ambiente, vai para o sistema de esgoto, vai para a água que a gente utiliza dentro de casa, e isso acaba provocando uma resistência na comunidade como um todo. Então, o uso desenfreado do antibiótico é um problema para toda a comunidade, porque isso gera realmente a resistência ao antibiótico. E aí você, há muitos anos a gente tem uma dificuldade de produzir novos antibióticos. Isso acaba sendo um problema, porque os novos antibióticos, né, essa nova geração de antibióticos, a gente vê pelo preço. Alguns deles custam mais de R$ 1.000 uma ampola deles para utilizar. Acaba sendo uma maneira, né, o controle do uso de antibióticos acaba sendo uma maneira da gente reduzir o uso de antibióticos e acabando diminuindo o custo também com as infecções. Sim, não, isso é sensacional. Porque você não está só prejudicando você, né? Você está prejudicando a comunidade inteira quando você Pois é. tem um uso não racional dos antibióticos, né? A gente, quem está no hospital, às vezes escuta falar de Marsa, Marsa, que é uma bactéria super resistente. Né? Uhum. Antigamente era raro, a gente não tinha assim, essas bactérias super resistentes que vinham da comunidade. Né? A Pois é. pessoa se internava no hospital e ela adquiria aquela infecção em ambiente hospitalar. Hoje, a gente tem essas infecções que vêm da comunidade.
Que vem da comunidade. E uma das mais importantes que a gente tem, e a gente já tem até documentado no Brasil, é o Camarsa, que a gente chama, né? Que é o Staphylococcus, que é um germe comum na pele da epidermose bulhosa, e que ele adquiriu resistência na comunidade. Então, ele tem uma resistência natural à cefalexina, a vários outros antibióticos, e isso acaba sendo uma dificuldade enorme para a gente fazer o tratamento do paciente. Aí a gente já tem documentado ele no Brasil, infelizmente. Os Estados Unidos já viveu uma verdadeira pandemia, um grande problema lá para eles, porque o número de internações por infecções de pele aumentou muito, e foi principalmente por conta desse bicho, por esse Camarsa aí, que ficou famoso, porque além dele ter resistência ao antibiótico, ele é muito destrutivo, ele faz muito abscesso, ele faz muita infecção grave de pele. Assim, você falou, a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, você falou que o estáfilo é o germe mais comum da pele. Né? É importante que eles saibam que a gente tem bactérias na nossa pele e elas estão com a gente, né, de forma amigável, vamos colocar assim. Não é isso, Jandrei? Isso, então assim, não existe um espaço no nosso corpo que não tem alguma bactéria de verdade, tá? Então, superfície da pele, dentro do intestino, dentro da boca, sempre a gente vai ter alguma bactéria. Ah, mas se eu pegar e usar um antisséptico bem potente, eu vou eliminar essas bactérias todas. Na verdade, não, você vai conseguir reduzir essas bactérias, depois de alguns minutos você já tem uma proliferação enorme de outras bactérias. Então, quando a gente pensa dessa forma, que nunca a gente vai conseguir ter uma limpeza completa da pele, se você fica usando muito antibiótico, um antisséptico, o que você vai acabar provocando? Vai acabar surgindo alguma bactéria ali, selecionada, que tem uma capacidade de se reproduzir, mesmo você continuando usando o antisséptico em cima. O que ocorre com antissépticos em geral, como o álcool, é muito raro você desenvolver resistência. A documentação disso é muito difícil até. Mas agora, antibióticos tópicos, é só você teimar um pouquinho. Se você começa a passar todo dia antibiótico tópico, não é a questão de alguns meses, não. Em alguns dias você já tem alguma bactéria ali crescendo que não vai responder mais aquele antibiótico. É uma seleção que você fez na tua pele daí. Isso que você falou é super importante, porque as pessoas acreditam que o antibiótico tópico está isento disso. Você vai usar o antibiótico oral e aí é um problema por conta da excreção oral. Mas o antibiótico tópico, aquela pomadinha que a gente passa, que a gente acha que não tem problema nenhum, é só uma pomadinha. Não, sei. Vou usar a pomadinha e aí vai resolver o meu problema. Não funciona, né? Não funciona. E a gente vai acabar fazendo alguma resistência ali. Principalmente na epidermose bulhosa, nos pacientes queimados, o uso muito frequente de algum antibiótico é certeza que vai fazer resistência. E o pior, que você pode fazer uma resistência e provocar uma colonização. Quer dizer, a ferida não está infectada, mas você tem um bichinho ali naquela ferida que ele tem uma propensão a não responder aos antibióticos caso ele faça uma infecção séria. Então você está ali usando, achando que está tranquilo, que não vai ter nenhum problema, mas daí de repente você faz uma infecção dessa ferida por um germe que não vai responder aos antibióticos comuns. E às vezes a gente tem que levar para uma unidade intensiva, não pela gravidade, mas porque o antibiótico que está usando é muito tóxico às vezes para a pessoa. A gente tem alguns antibióticos que são... Isso, né? Eles acham que antibiótico é que nem vitamina. Toma, porque não faz mal nenhum. Jandrei, o antibiótico tópico, mesmo na pele, assim, o antibiótico ou o antisséptico, mesmo naquela pele íntegra, eu estou imaginando que as pessoas até usam na pele ferida, mas às vezes quer usar aquele sabonete antisséptico na pele íntegra. Acho que vai fazer Vou passar o meu sabonete antisséptico, né? Aquelas marcas que são bem famosas, porque aí eu vou diminuir o número de bactérias na minha pele íntegra e vai evitar que ela passe para a minha ferida. A ideia parece muito boa, mas aí se a gente lembrar que esses sabonetes antissépticos surgiram em qual país? Estados Unidos. E os Estados Unidos são justamente o país que tem mais resistência de germes de pele. Então a gente tem que lembrar sempre assim, não existe nenhum lugar na nossa pele que é isento de bactéria. Se você usa alguma coisa, de tipo esses sabonetes antissépticos, na verdade eles são antibióticos. Eles têm um antibiótico dentro deles, que normalmente é o triclosano, e que já se demonstrou que ele não é seguro você usar ele constantemente. Ele tira todas as bactérias. Não é bem essa a verdade. Ele tira algumas bactérias específicas e a maioria das vezes o teste que eles fazem em laboratório são bactérias que nem existem na nossa pele, são bactérias intestinais
eles colocam lá, elimina 99,9% da Escherichia coli. Escherichia coli do intestino, não é da pele. Não faz o menor sentido esse 99,9%. E as pessoas usam, né, vão na boa fé, porque a propaganda parece maravilhosa, né, que o sabonete é excelente. E ele tem um outro complicador ainda, que esse triclosano, ele resseca muito a pele. Então, acaba sendo um fator para você ter uma pele que tem feridas pequenas e que podem até fazer infecção. Então, as pessoas acham que estão se protegendo, mas, na verdade, elas estão fazendo ao contrário. Muitas vezes, elas estão se expondo a alguma coisa mais séria. André, isso que você falou foi tão perfeito, porque você pegou o olhar do infecto com o olhar do dermato, né? Aqueles sabonetes antissépticos que as pessoas... E, gente, eu gostava de usar também, tá? Eu parei. Muitos anos atrás, tá, Jandré? Mas, assim, as pessoas acham que estão evitando, tratando a pele, são sabonetes. Como você falou, não tem esse negócio de bactéria, né, na pele, porque a Escherichia coli, como o doutor Jandrei falou, é do intestino. A gente não tem na pele normalmente, né? Não tem. É transitório, não é uma coisa que fica ali. É bom falar, né, Jandrei? O antibiótico que trata uma não trata a outra. Isso é uma verdade plena. Totalmente diferentes. Elas são de famílias diferentes. Então, não são nem parecidas. E aí, ainda tem o complicador que resseca demais a pele. E o paciente, a pessoa com EB, com a pele ressecada, prurido, ferida, né, coceira, porta de entrada para novas infecções, né? Com certeza, esse é um problemaço daí no final. Então, esses sabonetes antissépticos, eu não recomendo. Né, no sentido, assim, para uso diário, eu acho a maneira como é passado nas propagandas é muito prejudicial, porque eles dão a impressão que você está se protegendo de uma situação que não existe. A pele da gente precisa de bactérias também. A gente precisa ter uma colonização. O importante é que essa colonização seja saudável, ela não ultrapasse aquele limite da normalidade. Não tenha uma proliferação que faça infecção. Mas ficar sem bactéria na pele não tem como. Não tem como, né, Jandrei? E se a gente não consegue ficar, a gente vai entrar agora na sua parte infecto. Se a gente não consegue ficar sem bactéria na pele íntegra, na pele saudável, na pele sem ferida, e na pele com ferida? Na pele com ferida, aí que a gente vai ter. O grande problema das feridas é que normalmente elas têm aquele leito mais úmido, e esse leito mais úmido acaba tendo uma alteração até de pH e facilita o crescimento de outras bactérias que não são aquelas comuns de pele. Vai continuar sendo o estáfilo, mas vai ter um predomínio maior de Staphylo aureus, que ele tem essa tendência a crescer nesses locais com alteração de pH, e vai crescer uma bem chata de tratar, que normalmente é a Pseudomonas. Pseudomonas é super famosa, ela adora água, ela é uma bactéria que ela é a diversão, ela é a diversão da UTI. Tem um umidificador, respirador, Pseudomonas. Pneumonia ventilatória, por causa da intubação, Pseudomonas. Paciente que tem fibrose cística, que tem muita secreção, Pseudomonas. E a Pseudomonas é uma bactéria bem companheira, tá? Porque ela é uma bactéria que faz resistência muito fácil, ela consegue desenvolver resistência aos antibióticos e ela passa para as outras. Ela consegue transportar essa resistência para as outras bactérias que estão perto dela. E não precisa de Pseudomonas. Não precisa de Pseudomonas. O estáfilo normalmente não pega a resistência dela, mas ela passa para as outras bactérias gram-negativas. Ah, sim. Então ela tem essa capacidade que é uma evolução, na verdade, ela tem essa capacidade de desenvolver resistência rapidamente ao uso de antibiótico. A gente já tem documentado algumas vezes ela fazendo a resistência durante o uso de antibiótico. Então, assim, começou a infecção, você tinha uma cultura positiva, a cultura mostrou que tinha sensibilidade àquele antibiótico que a gente está usando. Alguns antibióticos a gente já sabe que não dá para usar isolado, porque ela vai fazer resistência com 3 a 5 dias de uso. Tá? Então é bem complicado tratar Pseudomonas e é uma situação que vai acontecer em algumas vezes na epidermose bolhosa por causa da ferida, que é úmida mesmo, não tem jeito. E o banho, né? O banho, a umidade, áreas mais quentes, assim, a pessoa tem mais suor, a ferida aumenta a secreção. Jandrei, hoje, assim, para pessoas com epidermólise bolhosa, as infecções mais comuns seriam por estáfilo e por Pseudomonas, você acha? A gente tem uma dificuldade enorme, porque tem pouquíssimos trabalhos falando de epidermólise bolhosa.
Os trabalhos são bem antigos, na verdade, não tem nada atual, tem mais de 5 anos os trabalhos, e são pouquíssimos, são 3 trabalhos que tem bem feitos até o momento, e é sempre os 3, né, estáfilo, estrepto, que é um outro agente de pele, né, e a pseudomonas. A pseudomonas entra normalmente com o passar dos anos, né, o paciente usando antibiótico, ele fica com aquele leito de ferida úmida algum tempo maior. A pseudomonas é um agente oportunista no final, ele vê a umidade e ele acaba crescendo ali. A maior dificuldade da pseudomonas é que uma vez que você pegou a pseudomonas, ela é para a vida toda. Para a vida toda. Eu ia te Tá? Isso é um perguntar isso problema. Eu lembro de uma Depois vez... que você tem uma infecção por pseudomonas, mesmo que você trate com antibiótico, mesmo que reduza a secreção, mesmo que tenha uma melhora, se a ferida se mantiver aberta, existe cura? Olha, em geral, a cura pode acontecer, mesmo com a bactéria ali. Mas a descolonização da pseudomonas é extremamente difícil. Então, Tá? Uma vez que você adquiriu... Então vamos só falar isso aí, para as pessoas saberem. A cura a gente vai falar assim, o fechamento completo da ferida. Mas a pessoa pode ter a ferida aberta, tá colonizada, né? Uhum. Colonizada criticamente ou infectada. Infectada. Quando você tem uma ferida, toda a ferida vai estar colonizada. Isso é impossível de não estar, porque ela está aberta. A pele por si só tem bactéria. Então, a hora que abriu a pele, vai ter algumas bactérias que vão crescer ali. A grande maioria das vezes são as próprias bactérias da pele da pessoa. Tá? Então, nesse ponto, tranquilo. Agora, quando a ferida não cicatriza, né, ela fica aquela ferida que não fecha, mas também ela não evolui, não aumenta, ela está ali sempre frequente, você fazendo os cuidados, ela se mantém criticamente colonizada. Quer dizer, assim, ela está naquele ponto para começar a fazer uma infecção. Né? E a partir daquele momento que aumenta a secreção da ferida, ela começa a ter um halo vermelho em volta dela, a dor da ferida acaba aumentando e se estendendo além da lesão, aí já tem uma ferida infectada mesmo, que precisa de... Né, o cheiro também é importante. A gente fala muito do cheiro, né, mas às vezes assim, o cheiro da ferida por si só... Pseudomonas é muito... Pseudomonas é característico, assim, você entra na enfermaria, se tiver uma infecção por pseudomonas, assim, na hora que você pega o curativo, a cor, né, características. É um cheiro que chama realmente atenção, sabe? Então, assim, se o paciente tem isso aí, tem uma infecção por pseudomonas, provavelmente, se aquela ferida se mantiver aberta, o Jandrei, essa pseudomonas fica lá na ferida, né? Fica. Mas mesmo a gente tratando a ferida... mesmo a gente tratando a ferida, resolvendo ela por completo, a tendência da pessoa que uma vez fez pseudomonas é ficar com ela. Virou amiguinha o resto da vida. Tirou amiguinho. Não, que inimigo. A gente tem... Que inimigo. A gente tem muita pergunta. A gente sabia que ia ter muita pergunta. Gente, é muita pergunta. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para a gente continuar, que tem umas perguntas super interessantes. A Eveline... Peraí. A Eveline... colocou aqui, ó. Doutor Jandrei, boa noite. O senhor acredita que as terapias como ozonioterapia, oxigênio-terapia hiperbárica podem ser usadas de uso complementar ou adjuvante aos antibióticos? A perguntinha foi Sim. fazer. O que acontece, né? A ozonioterapia ela é mais nova, mas a princípio a gente usa o ozônio já em outras situações. O ozônio é excelente para fazer esterilização de ambiente, né? Em alguns locais ele é utilizado como maneira de fazer desinfecção terminal, que quando a gente quer terminar, né, tirar o paciente do leito, quer tirar todas as bactérias do ambiente, é uma das alternativas que a gente faz. Ultravioleta, ozônio, né? Em outras situações, o ozônio também é utilizado, né? Filtragem de água, hoje tem alguns equipamentos de ozônio, né? Piscina, também tem alguns locais que usam ozônio. Então, ele é ótimo para fazer realmente a higienização, a redução do número de bactérias. A câmara hiperbárica, ela funciona de maneira um pouquinho diferente. Ela vai fazer com que o oxigênio penetre mais nos tecidos. E a gente sabe que algumas bactérias têm uma dificuldade de crescer em ambiente com muito oxigênio. Então, isso funciona. Mas não é sempre que vai funcionar. Isso é detalhe. Se você tem alguma bactéria, às vezes, que não se incomoda com a presença do oxigênio, você não vai ter grandes diferenças na câmara hiperbárica daí. Tá? Então, é importante ter uma boa indicação, né? É importante falar que não boa funciona indicação. para todo mundo e nem para todos os casos.
Nenhum tratamento vai ser 100%. Isso é uma ilusão que a gente achar que mesmo assim, eu vou passar o melhor antibiótico que tem. Não, não é certeza 100% que ele vai conseguir tratar aquilo ali. O importante, então, eu acho que é avaliar, passar por um médico, por um infectologista, né, para avaliar se a ozônio e se a oxigenoterapia hiperbárica podem ser adjuvantes ao tratamento. Até porque às vezes você usa 2, 3 antibióticos, né, e você vai escalonando. A gente sai. Muitas vezes, quando o paciente está muito grave, a gente começa com antibiótico de muito alto espectro, né, que a gente fala que é antibiótico tentando acertar tudo que existe, mas conforme vem a cultura, a gente vai reduzindo, vai desescalonando. Vai falar da cultura, calma aí, segura. O Valdemir falou aqui, eu consegui uma doação de 360 pomadas Bactoderme, de uma ONG. Bactoderme. Assim, de novo, o antibiótico, mesmo na pomada, Jandrei, é de prescrição médica, correto? Médica. Tem que usar com cuidado, né? Porque o que acontece? Ele é um componente químico também, ele não só atua sobre bactéria, ele pode fazer reações na pele, ele pode fazer alergias, tá? Então, essas partes a gente tem que frisar também, porque a gente nunca vai saber quem é a pessoa, pelo menos até o momento a nossa medicina não permite isso, quem é a pessoa que vai fazer reação ao uso de algum antibiótico. Isso é muito importante, você está passando lá numa ferida. Aí você imagina uma ferida que você faz uma reação alérgica em cima, aí a coisa desandou. Porque daí você vai ter uma reação que faz edema, que faz sangramento, junto com uma ferida que já estava ou não infectada, depende da situação. Mas é uma coisa que preocupa muito. Muitas vezes é indicativo até de internar o paciente por causa da reação associada a uma ferida. Tá? E não é muito incomum. Então vamos deixar aqui muito claro que mesmo pomada de antibiótico, gente, é de prescrição médica. E não é só de prescrição médica, tem que estar acompanhado. Não adianta você fazer uma prescrição. Tem que estar olhando, não dá para você ficar usando. E não acompanhar, não ver resposta, não acompanhar se tem alguma complicação, se teve alguma alergia. Então, precisa estar indicado pelo médico e acompanhado por ele. Tem uma pergunta aqui da Tatiane que foi super interessante, porque isso é muito popular. Permanganato de potássio. Isso é super popular. Sim. É super popular. E aí que vem o detalhe. Tem coisas muito melhores hoje para usar no lugar do permanganato. O que é o grande problema do permanganato? Ele normalmente é uma pastilha que você mistura em água. Né? Aí que vem o primeiro grande problema dele. Se você não misturar bem, também, né, ele faz queimaduras, às vezes, de segundo grau. Tá? Então, tem relatos, né, não são incomuns, na verdade, de criança brincar com ele e fazer queimadura. Nossa. Encostar no comprimido. Então, tem que tomar cuidado com o comprimidinho de permanganato. Qual o outro problema do permanganato? Ele resseca muito a pele, mais do que os outros antissépticos normais. Então, você passa a pele, ele vai ressecar, ele pode irritar a pele e provocar prurido. Então, o que eu falo assim, hoje a gente tem opções muito mais seguras e melhores. Né? A gente tem, mais recente, né, os banhos de hipoclorito, que são, assim, hoje, na minha visão, como infectologista, o banho de hipoclorito é o mais eficaz que tem. Né? Tem uma publicação que vai sair agora, acho que no final do mês, mostrando que das soluções tópicas que a gente tem, a única que foi próxima de 100% foi hipoclorito. Eu tinha maior preconceito com o hipoclorito, juro, muito. Eu era capaz de brigar com alguém. A gente desacreditou há muito tempo nele, mas a dermatite atópica, que é uma situação, que é uma doença de pele crônica também, e que ela tem uma característica parecida com a epidermose bolhosa, que é a colonização por estáfilo. Eles têm uma semelhança muito grande aí. E muitas vezes, quando o paciente com dermatite atópica faz infecções de repetição, os banhos de hipoclorito ajudam muito. Gente, e assim, eu por uso mesmo em paciente aqui do estado, tem uma paciente que eu consegui convencer, porque até para convencer é difícil, né, Jandrei? Porque tem um cheiro. Tem um cheiro. O cheiro é incômodo, isso é verdade. As pessoas ficam muito desconfortáveis. E eu consegui, assim, que ela usasse o hipoclorito com sal no banho. Nossa! É ótimo. Ótimo. Né? Assim, a descolonização até de pseudomonas é muito mais eficaz quando você usa hipoclorito. Quando você consegue achar também, é outro ponto. Porque não é fácil achar farmácias de manipulação que façam o hipoclorito na concentração adequada. Não é super fácil. Isso mas um pouco super complicado. barato. Como a gente fala aqui, é super barato.
barato, gente. Quando você achar uma coisa Até assim, graça, é barato. Não é fácil. é um fator de desacreditação, né? Porque daí, esse negócio barato desse jeito aí vai funcionar? É. Aí pior que funciona, né? E funciona muito bem, assim, é uma solução simples, barata e muito eficaz. E, gente, eu vou falar que está no consenso, está no infográfico da Débora, tá bom? Na Débora Internacional, que está traduzido para o espanhol, para o inglês e para o português, a orientação do uso do hipoclorito, tá bom? Para feridas infectadas. E realmente, com sal, funciona super. Outra coisa aqui, ó. Eveline falando, o melhor é usar um sabão com pH ácido, que as infecções estão relacionadas à alcalinização. Não é isso? Sabonetes em barras, eles tendem a ter um pH muito alcalino, né? A gente tem sabonetes em barra que tem pH de 11, de 12, e a nossa pele precisa de um pH ácido, não só por ela ser a própria pele mesmo, mas é que o pH ácido impede o crescimento de excesso de bactéria. Então, você manter a estrutura com pH, no mínimo neutro com a pele, em torno de 5, 5,5, é o ideal para não fazer um ambiente propício à proliferação de bactérias. Que ótimo, Jandrei. Então, assim, o ideal seriam os sabonetes líquidos, né? Com pH alcalino. Ou com pH alcalino, próximo à pele, né? pH mais para neutro, não para alcalino. É isso? A gente tem os sabonetes líquidos tendem a ter um pH mais ácido, né? Em torno de 6,5, 7,5 às vezes. E existe aqueles sabonetes que são os ideais para a limpeza da pele, para manter o pH, que são os chamados Síndetes, que é uma briga, né? Por que o Síndet é uma briga? É um sabonete que não faz espuma. Ai. O brasileiro adora uma espuma para fazer. Você vai lavar a mão, se não sai espuma, não está prestando aquilo ali. E ele é o melhor sabonete para a pele. Ele funciona para limpeza e ele vai fazer com que o pH da pele se mantenha bem ácido ainda, sem perda dessa qualidade da pele de manto ácido, e evita o crescimento de bactérias em exagero. Jandrei, vamos falar que aqui espuma é alcalino, não é isso? Espuma é alcalino. Sempre que tiver espuma é alcalino. Gente, aquela espuma linda, maravilhosa, aquilo é alcalino e aquilo vai prejudicar a sua pele. Né? Então, assim, a coisa que eles mais põem nos sabonetes é o componente alcalino, né, que normalmente é o potássio, que faz hidróxido de potássio, que faz a espuma ficar bonita. E eles colocam muito daí, porque daí o brasileiro adora por uma espuma em alguma coisa. Né? A paixão de todo mundo é a banheira de espuma. Então, aquele monte de espuma saindo da banheira. E a visão da pessoa de tomar banho é realmente sempre aquela quantidade grande de espuma. Então, até o shampoo. É outro conceito que a gente fechou aqui, né, gente? Ó, até como infectologista e como dermatopediatra, é importante a gente ter esse cuidado com a pele, com todo, né? Sabonetes mais para pH ácido e líquido. A Elka colocou aqui um outro ponto que a gente vai entrar, ó. Ela tem 45 anos já, Jandrei. Ela tem distrófica recessiva. E meu organismo já criou resistência a inúmeros antibióticos. Imagina quantos antibióticos ela não tem nessa vida. Também é muito tempo, né? Formou-se uma colonização bacteriana, provocando sucessivas infecções de pele. Esse é um dos meus grandes problemas. A gente falou que o Pseudomonas não vai embora, Jandrei, mas eu queria que você falasse um pouquinho do biofilme. Pois é. O biofilme é um problema, porque a gente tem esse mesmo biofilme que acontece em cima das feridas, ele acontece dentro dos acessos venosos, das próteses. E aí, quando você tem um acesso venoso, uma prótese com biofilme, o que a gente faz hoje? A gente joga fora. Mas como é que a gente vai jogar fora uma ferida? Então, a ferida é uma dificuldade enorme da gente retirar aquele biofilme. E hoje a gente já começa a tratar esse biofilme como se fosse assim, um tecido bacteriano. As bactérias se protegem ali. Elas criam, as bactérias que ficam na parte externa do biofilme, elas têm uma atividade muito mais baixa do que aquelas que estão no meio. Então elas se comportam como se fosse um organismo multicelular, já é como se elas estivessem se aprimorando e se transformando num novo ser. Tá? Então, isso é uma dificuldade enorme de fazer tratamento. E aí cai naquela questão, qual que é o antibiótico de usar num biofilme? Se a bactéria da superfície do biofilme ela está com pouca atividade de replicação, né, a gente não vai conseguir fazer um antibiótico funcionar, porque o nosso antibiótico ele atua justamente na estrutura da bactéria. Ela não é um veneno para a bactéria.
Ela é um componente que entra dentro da bactéria e faz com que a parede celular não seja fabricada. E aí ela se rompe com o tempo. Agora, se essa bactéria do biofilme externa, ela não está se reproduzindo, ela não está modificando a parede dela, ela está estagnada, como se fosse um objeto quase morto, o antibiótico não faz nada nela. Ele vai chegar, vai bater nela e vai embora. E aí, como que a gente poderia tratar um biofilme? A gente teria que ter alguma outra solução que não envolvesse a entrada dentro da bactéria, que conseguisse destruir a bactéria de fora para dentro, e não de dentro para fora, como quase todos os antibióticos são. Aí entra as soluções antissépticas, né? A prata, que às vezes resolve um pouquinho. Isso já foi pergunta aqui, o pessoal já perguntou, então vamos continuar, Jandrei. Teve uma pergunta, e algumas pessoas perguntaram a mesma coisa, basicamente. Seria a sua opinião sobre o PHMB? PHMB agora me escapou. Polihexanida. Ah, tá. Não tenho muita experiência com ele, não. Tá. Você estava falando do de fora para dentro, né? A gente hoje, quando vai tratar o biofilme, e eu sou cirurgiã, a gente vê que consensos precisa de um multitratamento, né? A gente precisa, às vezes, desbridar, tirar cirurgicamente mesmo ele, porque, como você falou, ele tá tão... a ferida já está tão crônica, aquele biofilme está tão maduro, que você não consegue, com prata, entrar e quebrar essa estrutura. A gente precisa de alguma coisa que ajude nesse movimento. Então, assim, hoje em dia os consensos falam em desbridamento, o uso de substâncias de limpeza, o uso de prata. Você não consegue fazer uma coisa só, você tem que ser multifatorial. É a dificuldade do biofilme, porque é que nem eu comentei, ele parece que é um tecido novo ali que está se formando, é um tecido bacteriano. É um organismo multicelular. E aí a tendência da gente pensar assim, a gente tem que quebrar essa barreira inicial para daí conseguir fazer com que o antibiótico funcione. Então a gente tem que fazer com que aquela bactéria do lado de fora do biofilme, ela seja rompida de alguma maneira para a gente conseguir penetrar, como se fosse penetrar numa carapaça mesmo. É uma carapaça, né? É como se fosse uma armadura. Eles criam uma armadura em cima da ferida. E aí, para entrar sobre isso, a Elka também comentou um negócio que eu queria comentar. Ela botou que a cultura com suave não identifica bactéria. Geralmente, eu tenho pseudomonas. E a gente já sabe que o pseudomonas, o Elka, ele vai ser seu parceiro. Né? Isso aí não sai daí mais. Verde. E aí eu queria que você falasse sobre isso. A gente falou do biofilme, né? Daquela armadura que se forma. A gente sabe que às vezes no biofilme tem aquela bactéria que é mais superior, mas tem aquela que fica embaixo, né? Mais profunda. Aquela que estava no meio. E aí, que nem eu comentei daí. Quando você faz o swab, você pega aquela bactéria? Quando a gente faz o swab, depende da técnica que a gente usa para fazer o swab. O que é o mais comum de ser realizado no swab? A pessoa vai lá e colhe a secreção que está lá em cima. Essa secreção não serve para nada, não é ela que está ali colonizando, que está fazendo a infecção de verdade. A bactéria que está fazendo a infecção, ela está dentro da pele. O método mais seguro para a gente determinar qual que é a bactéria que está fazendo a infecção seria uma biópsia. Seria arrancar um pedaço de pele lá de dentro, para a gente tirar e ver qual que é a bactéria que está crescendo lá dentro da ferida. E não na superfície dela, que pode ser só um colonizante. Né? Que nem a própria pseudomonas, ela fica colonizando. Nem sempre é ela que vai estar fazendo a infecção. Aí tem um problema, daí vai ficar fazendo biópsia cada vez que faz uma ferida, né? Vai virar um queijo suíço, de tanta biópsia que faz. Existe uma técnica intermediária entre aquela que a gente usa e a biópsia, que tem uma semelhança muito grande nos resultados. Né? É você utilizar o swab fazendo uma expressão da ferida depois de você lavar ela. Então, lava bem a ferida, tira toda a crosta possível de cima dela, e depois você faz uma rotação sob pressão em cima da ferida. Ela vai colher a secreção que está lá dentro da ferida. E essa secreção tem uma chance maior de dar o agente que realmente está fazendo a infecção. Tem uma semelhança com as biópsias realizadas em ferida. Então é mais seguro fazer assim. Só que ninguém faz, é muito difícil, porque é dolorido. Não, é perfeito, porque assim, é muito comum as pessoas abrirem a ferida, pegarem o cotonete, esfregarem naquela secreção e colocarem no tubo.
e fala, pronto, coletei o suave. Eu falei, coletou nada. Coletou suave. Você pegou a secreção e jogou no frasco. Você não coletou nada. E essa secreção normalmente são células mortas. Células Né? mortas. São neutrófilos que morreram ali tentando matar a bactéria. Pode ter alguma bactéria ali? Pode, mas no meio em que você tem neutrófilo morto, vai ser um meio extremamente ácido, o que não faz com que qualquer bactéria sobreviver. É muito difícil um swab colhido dessa forma dar positivo. Sim. Então, a gente já tem uma segunda opção. Porque, normalmente, quando eu pego aquelas feridas crônicas, estagnadas, muito difícil, eu normalmente indico a biópsia, né? Para poder realmente ver. Mas se a ferida, assim, já não respondeu a nada, já fez tudo, já fez o swab direitinho, já fez antibiótico e não responde, né? Uma opção seria fazer a biópsia. Mas é importante escolher o swab certo, porque ele ajuda. O importante é a gente colher o swab certo e tem que lembrar assim, que esse tipo de swab não dá para colher assim, pensar, agora eu vou colher teu swab. Normalmente a gente tem que dar uma sedada no paciente, porque é doloroso você colher, né, uma ferida que você vai ter que lavar, bem lavado, e depois você vai ter que fazer uma pressão sobre o local que tem a ferida. Vai sair sangue, vai incomodar. Então é um exame que é incômodo fazer. Não é qualquer um que tolera fazer sem alguma medicação para evitar a dor. Ainda mais criança. Quando a gente pega Ainda mais criança. Ainda mais criança. Realmente é um pouco mais complicado. E aí a Juliane, a gente continuando nessa parte de infecção, a Juliane perguntou aqui. Uso prolongado de curativos com prata. A gente tem um problema com relação à prata. Ela é ótima, concordo. Mas você ficar usando curativo com prata, você vai começar a absorver prata. O que pode acontecer quando o organismo começa a absorver prata? Eu apresento nas minhas aulas, na verdade. Existe um termo que a gente chama de argiria. A pessoa fica azul. Ela fica intoxicada pela prata. Inclusive, tem um cidadão, se você jogar na internet, vai ver a foto dele, um cidadão americano que usava prata, que antigamente os metais nobres eram utilizados muito em doenças reumatológicas. Ele usou a prata via oral durante muito tempo. E ele fez a intoxicação completa da argiria. Ele ficou totalmente azul. E isso é um dos menores problemas dentro da argiria. Você pode ter depósito da prata em outros órgãos. Então, é complicado ficar usando prata durante muito tempo. Mesmo as novas formulações, pode ter intoxicação por ela. Sim, é importante, assim, hoje as coberturas com prata, elas têm prata iônica, prata nanocristalina, né? Prata elementar, É super importante a gente ter um acompanhamento do tempo do uso, da resposta da ferida, né? Eu não vejo a infecção, mas eu vejo muito, às vezes, a ferida. Ela muda de cor, às vezes, sabe? A ferida pode mudar de cor também, porque começa a absorver a prata. Às vezes o paciente não tem a intoxicação pela prata, mas a ferida acaba, né, tendo... Ali já é o começo do problema. Você começou a absorver a prata, ele já mudou a cor da ferida, você já tem um pouco de intoxicação já pela prata. Você já começou a fazer uma argiria. O ideal é aqueles curativos que eles têm uma liberação de prata sustentada, né? Não libera tudo ao mesmo tempo. Esses são melhores. Né? Você, quando tem curativo de prata que libera toda aquela quantidade de prata ao mesmo tempo, isso é um problema maior. Ao invés de você ter uma liberação sustentada menor todos os dias. Os curativos mais novos com pratas, eles são excelentes. Eles realmente reduzem essa chance de fazer argiria, né? Mas é uma situação que existe. A gente não tem certeza absoluta, né? Que vai ficar livre disso com o tempo. Não, eu acho que o mais importante é acompanhar, né? Eu fico assim, as pessoas têm que acompanhar. Não dá para ficar usando o que quer, usa prata hoje, amanhã não usa depois não usa depois não usa. Aí você não vê resultado. A gente às vezes tem um problema no Brasil, que algumas vezes o paciente não tem condição, a justiça não ajuda, e o paciente usa o que a gente brinca muito aqui no Tocantins ultimamente, que é o famoso kit, né? O que tiver. Então ele ganhou a amostra de um, ganhou a amostra de outro, ele vai usando o que ele tem. E infelizmente acaba sendo uma situação que, eu não tenho a solução ideal para colocar ali. Eu ganhei essa pomadinha de antibiótico, vou usar a pomada de antibiótico. Eu ganhei um pacote de curativo de prata. Vou usar o curativo de prata. Eu ganhei ele, para que eu vou comprar o outro? Comprei então, pomada de antibiótico, vou tacar. Pomada de antibiótico, né? Eu ganhei da vizinha uma pomada que
que ela usou e não usou tudo. Gente, você não sabe como essa pessoa usou essa pomada. Se ela não contaminou o frasco, às vezes, com alguma outra coisa. Né? Porque isso tem que pensar também. Quando a gente vai utilizar um antibiótico, principalmente, você abriu o pacotinho, né, do antibiótico, o tubinho, e você não pode colocar ele em cima da ferida para aplicar, porque você vai contaminar o frasco dele. E você pode ter alguma bactéria que vai crescer ali em cima, que você vai contaminar uma outra ferida daí. Então, sempre retirar o antibiótico que você vai usar na ponta de uma espátula para fazer a aplicação. Nunca colocar ela diretamente em cima da ferida a partir do tubo. Porque isso é um problemaço também, porque esses frascos, eles têm um produto que não é estável. Ele dura alguns momentos aberto. Então, assim, quanto tempo dura uma pomada de antibiótico aberta? A gente não tem uma certeza absoluta. O laboratório não dá esse respaldo para nós que o antibiótico continua funcionando igual depois de 2 meses aberto o tubo de pomada. Né? Se você imaginar, por exemplo, soluções de antibiótico, a gente usa muito em criança. Uma vez misturado o pó com o líquido, a maioria não dura mais que 10 dias. Então, terminou aqueles 10 dias, sobrou metade do frasco. Vou guardar na geladeira, caso precise. Pode jogar fora, que ali não tem mais o antibiótico igual. O efeito vai caindo. E a pomada provavelmente tem a mesma situação. Aquele tubinho que foi aberto, ele não vai durar meses funcionando do mesmo jeito que ele funcionava no começo. A gente tem muita pergunta. Jandrei, isso é super importante a gente falar. Então, gente, não adianta trocar antibiótico, doar antibiótico usado, guardar antibiótico que usou. Tudo isso não tem função. E é importante falar sobre o descarte, Jandrei. É uma curiosidade. Esse descarte é extremamente importante. Aí você imagina assim, terminei de usar o antibiótico, sobrou metade do frasco ainda do antibiótico. Vou jogar na pia. Né? Daí cai naquela situação que eu comentei. Antibiótico vai para o esgoto, vai promover uma resistência bacteriana na comunidade. O certo era você destruir esse antibiótico como lixo hospitalar. Isso é muito caro. Mas existe nos postinhos de saúde uma maneira de você descartar. Normalmente os postinhos de saúde aceitam esses frascos. Porque aí a prefeitura providencia o descarte adequado para esse material. Não é jogar fora no esgoto. Porque aí você promove resistência da comunidade inteira quando você fica jogando os antibióticos, além daquele que você já vai excretar pela urina ou pelas fezes, quando você está usando esse antibiótico também. Então a gente tem que tentar reduzir o máximo possível a excreção de antibiótico puro na via de esgoto, né, nas vias fluviais. A gente vê algumas vezes jogar no lixo comum. Isso é muito complicado. Deveria ser lixo hospitalar, mas é muito caro realmente desprezar como lixo hospitalar. Deixa no postinho de saúde. Deixa no postinho, ótimo. Elka colocou aqui que o infectologista dela não conhece EB. Segundo ele, já fez toda a combinação possível de antibiótico oral. Tenho medo de precisar internar para fazer antibiótico venoso e adquirir infecção hospitalar. Elka, se ele não conhece ele, pede para ele entrar em contato com a Débora para a gente passar o contato do Dr. Jandrei para ele orientar. Não, a gente conversa. Nem sempre é fácil assim, e algumas vezes a gente confunde, porque a pessoa que não teve contato muito com a epidermose bolhosa, quando ela olha a primeira vez uma criança pequena, mesmo assim, bem recém-nascido, com aquele monte de lesão, a primeira coisa que eles pensam, isso aqui está infectado. E normalmente não está infectado, a ferida está se recuperando naturalmente. Só que tem uma tendência natural dos médicos, principalmente intensivistas, a colocar antibiótico e já colocar de amplo espectro logo nos primeiros dias de vida. Normal, a gente tem que tentar segurar a mão deles o máximo possível, mas nem sempre, mesmo sendo CCIH, a gente consegue segurar a mão do intensivista, ele tem medo demais que essa criança vai evoluir mal. E, às vezes, esse uso desenfreado de antibiótico em cima de antibiótico, realmente não vai responder mais. Tá? Infelizmente, é uma situação que pode acontecer e não é muito longe. O Brasil, infelizmente, a gente tem alguns colegas que trabalham de uma maneira muito intempestiva, troca demais antibiótico. Demais. Eu já peguei paciente. Vão trocando. Eu até comentei. Eu comentei uma vez no hospital lá que o paciente tinha usado, em 8 dias, ele tinha usado 6 antibióticos. Nossa. Eu pensei, a bactéria já está com dificuldade de identificação, ela não sabe mais se é para morrer ou para ficar viva. Porque ela está usando, cada dia ela está experimentando uma coisa nova. Muito boa essa. Ela já não consegue mais entender se é para morrer ou se é para ficar viva. Porque um dia usa um, aí chega o outro colega, troca, daí vem outro, troca de novo. Antibiótico demora para fazer efeito.
Isso é uma outra coisa que tem que ter em mente. Não é eu dei a primeira dose do antibiótico, melhorou. Não é. Antibiótico, em média, 36 a 72 horas para você ter benefício do uso dele. E esse tempo, né, tem que esperar, não tem jeito. Então é importante a gente, no começo, tratar a cabeça da família e da pessoa. Olha, você vai começar a tomar o antibiótico, segura na minha mão e vai. Porque vai demorar 2 dias a 3 para isso começar a fazer efeito. Então, assim, tem que ter essa noção que o antibiótico não é varinha de condão. Você não adianta você criar, eu acho que o paciente não está bem, eu vou colocar antibiótico, pronto, coloquei antibiótico, estou tranquilo. Eu troco. Não é assim. Coloquei antibiótico, vou ficar em cima desse paciente pelo menos as primeiras 36 horas, porque ele ainda pode piorar. E não é que o antibiótico não esteja funcionando, às vezes é porque teve muita bactéria proliferando no organismo, e mesmo você destruindo elas, teve toxicidade dessa bactéria no organismo. Andrei, teve tanta gente comentando, agradecendo, falando da live. Gente, a gente já está há 50 minutos conversando, tá, Andrei? Passa muito rápido. Bastante. Tem uma coisa que a Elka também falou, que foi sobre o vinagre. A gente falou sobre o hipoclorito, e muito antigamente, né, Andrei, era muito popular as pessoas orientarem o uso do vinagre para o tratamento da pseudomonas. Então, assim, funciona. Não é uma maravilha. O hipoclorito tem um benefício maior, tá? Mas a base é praticamente a mesma. A gente tem um outro componente que vem da parte do vinagre, que é o perezal, que é o nome comercial, que é o quaternato de amônio, tá? Ele tem um efeito antisséptico muito bom, ele está na moda agora, tem várias empresas comprando ele por causa do Covid, né? Ele tem um cheiro muito forte também, parecido com vinagre, e o efeito residual dele é muito bom. Agora, usar em cima da pele durante muito tempo, a gente não tem tanta experiência assim. E, Andrei, vamos falar o seguinte, você não compra o vinagre no mercado e usa, tá, gente? É tudo não é manipulado, o produto ele é manipulado estéreo. Estéreo, isso é importante. O vinagre de maçã que você compra no mercado, ele tem outros componentes. Ele serve para salada. Exato. Então, por favor, ninguém vai comprar a água sanitária do mercado e nem o vinagre para fazer invenção em casa. Esses produtos, né, hoje, Andrei, eles são manipulados. Manipulados de maneira estéreo, bem, por isso que farmácia de manipulação boa. E precisa pode ser qualquer farmácia. Tem que ser boa e tem que ser acompanhado, porque pode dar reação. Ainda assim, mesmo a gente tem uma segurança grande, ainda pode dar alguma reação em todo o remédio que a gente utilizar. Sim. Gente, então, sempre quando for começar a usar antibiótico, alguma coisa, experimenta usar num pedacinho pequeno primeiro, para ver a reação, para depois você passar por completo na ferida. Para não dar desespero. Gente, você tem uma ferida de 5 centímetros, aí a mãe, na primeira vez que vai passar a pomada, passa na ferida inteira, daí a criança faz uma reação. Aí, como é que tira? 5 centímetros, vai ter que arrancar ali tudinho. Aí é choradeira. Sim. Aqui a Eveline colocou aqui, que eu achei bem interessante. Detalhe, atenção à saturação das coberturas. Se não absorver a secreção, haverá acúmulo e formação do biofilme. Exato, a gente tem que seguir as recomendações do fabricante e observar a cobertura, né? Porque senão não tem o efeito. E aí ela colocou aqui também, que eu achei super interessante, ela falando que a prata tem 15 dias, acaba retardando a ação do fibroblasto. E aí você acaba tendo uma dificuldade da cicatrização. Ela colocou aqui. Eu achei super interessante. Isso é verdade mesmo. A gente ela segura a bactéria, mas segura também a cicatrização. Ela atrasa a formação de uma pele íntegra de novo. Sim. Ela acaba inibindo a ação do fibroblasto. E o fibroblasto ele é essencial para a cicatrização, gente. Então, isso é muito importante. Calma aí. Nossa, tem muita coisa as pessoas falando. Deixa eu ver. Tá. Legal essa pergunta da Eveline. Aqui, gente, a gente já tá quase acabando. A gente vai ter que voltar para o Jandrei se despedir. A Eveline perguntando, tem algum antibiótico que ele é proibido em epidermólise bolhosa? Devido à toxicidade, por exemplo? Ultimamente eu ando questionando muito assim, a neomicina. Eu sei que o pessoal adora a neomicina com bacitracina. O que é o problema da neomicina? A gente tem alguns relatos mais antigos de pacientes fazendo surdez relacionado ao uso tópico de neomicina.
Então, o uso em lesões muito extensas, a gente tem que tomar muito cuidado. O efeito da neomicina, ele não é tão bom. A gente tem tem antibióticos melhores que a neomicina e a bacitracina combinado. Inclusive, fora do Brasil, é muito difícil você achar essa combinação. Então, ela é brasileira mesmo, é uma situação que é usada aqui. Mas o que acontece? A neomicina, ela tem um potencial de ototoxicidade, quer dizer, destruir a audição muito grande. E pode ser permanente a perda auditiva. Tá? A outra coisa que a neomicina pode fazer é lesão renal. Não tem nenhum relato com uso tópico fazendo lesão renal, mas ela tem essa capacidade de fazer. Então, grandes extensões, você pode começar a alterar a função renal também. Então, tentar evitar a neomicina e bacitracina em grandes extensões. Outro problema da neomicina, 8 a 10% da população é alérgica a ela. É bastante. É muita coisa, de cada 10 pessoas, uma você espera que realmente faça alergia à neomicina. E você fazendo alergia à neomicina, você pode fazer a classe inteira desse antibiótico, que hoje é essencial para a gente, dentro de uma UTI, dentro de uma unidade intermediária, que são os aminoglicosídeos, amicacina, gentamicina. Assim, para ter uma ideia, a amicacina hoje é um dos antibióticos usados para tratamento da bactéria mais resistente que a gente tem. Voltou, né? Voltou a funcionar. A KPC lá, que é famosa, que tem a Klebsiella, que tem a capacidade de destruir os carbapenêmicos, que é o antibiótico mais potente que a gente tem no mercado hoje para gram-negativo, você tem, o único tratamento eficaz é uma combinação com a amicacina, em geral. E aí, se você faz alergia à neomicina, você tem uma chance de fazer alergia à amicacina também, não vai poder usar o antibiótico. É importante, acho que a gente falar duas coisas. Gente, antibiótico tópico, ele tem absorção transdérmica. Tem. Por isso que ele está falando, se você usa em grandes extensões, você aumenta essa absorção transdérmica. E aí você vai ter esses problemas de toxicidade da audição, toxicidade no rim. Então, por isso que... E quando a gente está falando em EB, né, a gente está com aquelas lesões muito extensas, Muito 70%, extensas. 50%, 60% da superfície corporal da pessoa, e aí você está atacando a pomada, aquilo ali está sendo absorvido. E o pior, né, Andrei? Você nem sabe o quanto. Porque no antibiótico oral, você consegue Você sabe a dose que você está fazendo. Quanto vai ser absorvido. No tópico, você não tem ideia. E algumas vezes a gente vê o pai e a mãe, às vezes, comprando 2, 3 tubinhos para aplicar por dia. Falo, gente, isso não vai dar certo. Porque vai intoxicar o paciente com aquele antibiótico. É melhor já fazer via oral de uma vez. Sim. Quanto à extensão, você está precisando usar mais de um tubo a cada 2 dias, opa, eu tenho que me questionar se eu estou usando demais esse antibiótico. E com certeza você está usando demais. Outra coisa super importante. Está na hora de passar para via oral. A gente não pode ter medo do antibiótico. Você falou isso e me fez na minha cabeça. A gente está falando aqui que a gente tem que usar de forma racional. Não é para usar quando não deve, mas quando precisa, né, Jandrei? Tem que usar. Porque tem que usar e tem que usar certinho. Não adianta eu passar o antibiótico de 6 em 6 horas e a pessoa vai lá e usa de 8 em 8, de 12 em 12, esquece 2 doses do dia. Aí a bactéria vai se divertir em cima, porque daí você vai promover um ambiente que tem um pouquinho de antibiótico, para ela vai ser ótimo, que ela consegue fazer resistência àquele antibiótico, depois nem que você use certo, ele vai funcionar. Ai, gente, Jandrei, faltam 2 minutinhos. Você volta para a gente se despedir? Porque, gente, tem muito aqui, ó. Vou ler só um pouquinho das pessoas falando que live sensacional, que queriam que tivessem mais médicos maravilhosos assim no caminho. E várias concordando, a Ariane colocou aqui, seria excelente que tivéssemos no nosso caminho somente médicos maravilhosos assim. O Leandro aqui, muito bom, Jandrei, nós agradecemos sua participação e poder compartilhar todo conteúdo útil para o nosso dia a dia. A Elka também colocou, que está aprendendo muito com essas lives. Todo mundo live sensacional, várias pessoas aqui colocando. Gente, a neomicina é o famoso Nebacetim, que tem toda eu não falei o nome comercial. Né? A rede pública tem o Nebacetim. Ele é a combinação de neomicina com bacitracina. Você consegue fácil no postinho de saúde, infelizmente. Sim. Alguns estados têm o Bactroban, que é a amopirocina, que foi comentado também. Eu recomendo mais a amopirocina, que ela tem um efeito melhor sobre gram-negativo, principalmente, que é a preocupação da pseudomonas. Tá? Na questão,
prática, tá? É mais barata na medicina hoje, tudo bem.